Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Vieira, eu estou aqui de volta então para trazer para vocês algumas dicas, da matéria nacionalidade, da matéria direitos políticos dentro, do direito constitucional e também algumas dicas de direito civil para o concurso do Ministério Público então que vocês vão prestar. Então nós começamos essas nossas dicas com a matéria nacionalidade, Algumas questões que são bem possíveis de cair no concurso então agora, do próximo final de semana. Então, pessoal, aqui eu coloquei alguns tópicos para a gente analisar se esses tópicos eles estão corretos ou se eles estão errados. Então, esse primeiro tópico, ele diz que as pessoas originárias de países de língua portuguesa e que contarem com residência por um ano ininterrupto e possuírem idoneidade moral poderão adquirir a nacionalidade brasileira naturalizada. A gente sabe que está correto porque a gente tem que lembrar o artigo 12, inciso 2º lá da Constituição, que traz quem são os brasileiros naturalizados. E nós temos duas hipóteses de brasileiros naturalizados. Nós temos aquela situação, de todas as pessoas que são originárias de países de língua portuguesa. Essas pessoas, digamos assim, para se naturalizarem, o que elas têm que provar? Que elas têm residência por um ano ininterrupto no Brasil e que elas têm idoneidade moral. Então, provando que elas já moram há um ano no Brasil e que têm idoneidade moral, e desde que, obviamente, elas façam o requerimento, elas podem se naturalizar brasileiras. Mas a gente sabe, obviamente, que não é uma concessão obrigatória, Mesmo a pessoa preenchendo esses requisitos, todos esses que são originários de países de língua portuguesa, mesmo preenchendo esses requisitos, pode ser que eles não consigam se naturalizar. Mas se no concurso eles perguntarem para vocês quais são os requisitos para que as pessoas originárias de países de língua portuguesa se naturalizem brasileiras, vocês vão responder residência por um ano ininterrupto e a idoneidade moral. Então esse critério ele está absolutamente correto, A gente também tem que lembrar que quem não é originário de país de língua portuguesa também pode se naturalizar brasileiro na forma da lei, Daí vai respeitar os requisitos lá do Estatuto do Estrangeiro, E nós temos também aquele outro caso, que eu acho que vai aparecer aqui nas dicas, de que todos os estrangeiros que morarem no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e que não tiverem condenação penal, também podem requerer a naturalização brasileira, certo? Então essa primeira assertiva, ela está completamente correta, E a gente tem que se ligar nesses requisitos, para quem é originário de país de língua portuguesa, que é a residência por um ano ininterrupto e a idoneidade moral. Nós temos aqui então uma outra dica que ela se refere à questão da perda da nacionalidade brasileira. E aqui diz que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade por imposição de naturalização através da norma estrangeira ou ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, essa assertiva ela está errada porque, de acordo com aquilo que a gente estuda na Constituição, sempre que um brasileiro, digamos assim, ele adquire outra nacionalidade como uma imposição daquele país em que ele está, por questões de trabalho, por questões de moradia, por questões de casamento, Então, se eu, Alessandra, eu vou embora para os Estados Unidos e eu quero trabalhar nos Estados Unidos, os Estados Unidos me impõem a naturalização como uma condição de moradia, para que eu possa trabalhar lá, eu não vou perder a nacionalidade brasileira, porque eu não estou me naturalizando porque eu quero, eu estou me naturalizando porque é uma imposição daquele país em que eu me encontro. Então, nesse caso, o Brasil ele possibilita que a pessoa fique com dupla nacionalidade. Não é um caso de perda. A perda, ela só ocorre quando o brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado se naturaliza em outro país por vontade própria. Não é uma imposição, é por vontade própria. Aí, nesse caso, a pessoa perde a nacionalidade brasileira. Agora, nesse caso aqui, quando é a imposição de um outro país
Como eu falei para vocês, por questões de trabalho, por questões de moradia, por questões de casamento, a pessoa ela não vai perder a nacionalidade, ela vai ficar com dupla nacionalidade, certo? Bom, que mais? Nós temos então aqui uma outra dica, né, que diz que é brasileiro nato, o nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Essa dica ela está correta, né? Toda a pessoa que nasce em território brasileiro, pelo critério territorial, pelo critério do ius soli, é considerada brasileira nata, mesmo que ela seja filha de pais estrangeiros. Claro que a gente tem que cuidar que se a prova disser que esses pais estavam a serviço do seu país, né? Nesse caso, essa criança ela seria estrangeira. Mas é aquilo que eu falei para vocês. A regra do Brasil é, nasceu em território brasileiro, será considerado brasileiro nato, exceto se for filho de estrangeiros que estejam a serviço do seu país. Aí, nesse caso, a criança seria estrangeira. Então, essa assertiva, né, que diz que nasceu no Brasil, que os pais são estrangeiros e os pais não estavam a serviço do seu país, é uma assertiva que está correta, ok? Aqui nessa próxima dica, né, diz que apenas as pessoas nascidas no Brasil podem ser consideradas brasileiras natas. A gente sabe que isso está completamente errado, né? Porque na verdade existe totalmente a possibilidade de uma pessoa ser brasileira nata e não ter nascido em território brasileiro. Então, se uma criança nasce nos Estados Unidos, filho de pais brasileiros, mas esse pai brasileiro ou essa mãe brasileira está, por exemplo, a serviço da República Federativa do Brasil, né? Um serviço diplomático, um serviço consular, com certeza essa criança ela já é considerada brasileira nata. Então ela nasceu fora do Brasil, ela é filha de pais brasileiros que estavam a serviço do nosso país. Nesse caso, a criança é brasileira nata. E a gente sabe também que quando a criança nasce fora do Brasil e ela, digamos assim, é registrada, né, em repartição brasileira competente, seja uma embaixada, seja um consulado, essa criança ela também é considerada brasileira nata, tá? Então, dizer que para ser brasileiro nato tem que ter nascido no Brasil é uma grande bobagem que a gente sabe que não é verdade, ok? Aqui diz, né, que passados 10 anos de residência ininterrupta no Brasil e não tendo condenação penal, o estrangeiro pode requerer a nacionalidade brasileira. Não está correto, né? Porque como eu falei para vocês quando eu comentei ali a respeito da naturalização, um estrangeiro para se naturalizar brasileiro, a gente diz que de uma forma extraordinária, ele tem que provar que ele mora no Brasil há pelo menos 15 anos. Quem é originário de país de língua portuguesa tem que provar que mora no Brasil há 1 ano. Os demais estrangeiros, né, digamos assim, que querem muito se naturalizar e digamos assim, que tem certeza que vão conseguir, tem que preencher 15 anos de moradia e não 10 anos de moradia. Então, se o estrangeiro provar que ele já mora 15 anos no Brasil e que ele não teve qualquer condenação penal nesse período, obviamente, desde que ele faça o requerimento, ele vai conseguir se naturalizar, tá? A gente não pode esquecer que eles podem tentar uma naturalização ordinária também pelo Estatuto do Estrangeiro, né? Mas aí não é certo que a pessoa vai conseguir, tá? Bom, vamos adiante então. Finalizando então aqui as dicas da matéria nacionalidade, eu digo que vocês devem dar uma boa olhada na questão dos cargos, que eu sempre comento em aula que uma das questões que mais cai em concurso público é a questão dos cargos que são privativos de brasileiros natos e aquilo que não é, né? Então, de toda a experiência que eu tenho, que é de bastante tempo, né, mais de 15 anos trabalhando em concurso público com a matéria nacionalidade, eu posso dizer para vocês que, sem sombra de dúvida, uma das questões que mais se pergunta em concurso público é sobre cargos que são privativos de brasileiro nato. Então aqui diz que é privativo de brasileiro nato, o cargo de presidente e vice-presidente da República está completamente correto, né? Ministro de Estado da Defesa, completamente correto, né? Um cargo que tem incumbência
de organizar o país numa situação de guerra, né? Tem que ser brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal, todos os ministros do STF obrigatoriamente devem ser brasileiros natos. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, errado. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça não precisam ser brasileiros natos, eles podem ser brasileiros naturalizados. É obrigatório que apenas os ministros do STF sejam brasileiros natos, tá? E os integrantes da carreira diplomática que obrigatoriamente também devem ser brasileiros natos, né? O embaixador brasileiro, ele tem que ser um brasileiro nato pela função que ele exerce, né, de representação do Brasil. Então essa dica, ela tá errada, na verdade, por causa dos ministros do STJ. Todos os demais cargos que estão contemplados aqui são exclusivos de brasileiros natos, ok? Agora, então, nós começamos com as dicas ali de direitos políticos, né? E aqui está escrito que a soberania popular, que é o poder do povo, ela vai ser exercida pelo sufrágio universal, que é o direito de votar e ser votado, que é um direito concedido a todos, né? Independentemente de qualidades econômicas, intelectuais, pelo voto direto, lembrando que o único caso que nós temos de voto indireto no Brasil, único caso, é o caso aquele que eu sempre explico em aula, que é de vacância, né, dos cargos de presidente e vice-presidente da República, lembram? Nos 2 últimos anos de mandato. Aí nesse caso nós temos uma eleição indireta que é feita pelo Congresso Nacional. Por isso que dizer que o voto no Brasil ele é sempre direto é errado, né? A Constituição diz que o voto é direto, que essa é a regra, mas nós temos uma exceção, né? Que é aquela situação da vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República. O voto ele é secreto, né? Porque eu não sou obrigada a revelar em quem eu votei, e a gente também tem, peraí que eu acho que eu pulei, desculpa, o slide, toquei ali, né? E nós temos também outras formas de participação do povo através das consultas populares, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, né? Plebiscito, ele é usado quando o projeto de lei ainda não está aprovado, então o povo, né, se manifesta dizendo se tem interesse que aquele projeto de lei ele seja levado adiante, né, que ele seja votado pelo Congresso Nacional. No referendo, a lei ela já está aprovada, já é uma lei, então o povo digamos, né, convidado, convocado a participar no sentido de dizer se deseja que aquela lei mantenha a sua eficácia ou que aquela lei, né, perca a sua eficácia, tá? Tanto o plebiscito quanto o referendo, a participação ela é obrigatória, tá? E a iniciativa popular, né, que é o poder que o povo tem de elaborar um projeto de lei, né, que é aquilo que eu sempre explico em aula, é o poder que todos nós temos de elaborar e encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei, tá? Importante vocês darem uma olhada no artigo 61, parágrafo 2º, né, da Constituição Federal, que vai dizer quantos por cento dos eleitores, lembram, né? 1% do eleitorado nacional, distribuídos pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Então, deem uma olhada no artigo 61, parágrafo 2º, para lembrar esses critérios da lei, certo? Depois nós temos aqui, então, né, aquela, digamos assim, aquela questão que a Constituição Federal nos traz, né, que os parentes, né, dos titulares do Poder Executivo federal, estadual e municipal, né, que tenham parentesco até 2º grau, não podem concorrer a cargos eletivos dentro do local em que a pessoa exerce o seu poder, salvo se essa pessoa que pretende concorrer, ela já é titular do mandato eletivo e ela está buscando, na verdade, uma reeleição. Então, se o meu irmão André, né, o professor André Vieira, ele é prefeito de Porto Alegre, eu, Alessandra, não posso concorrer a vereadora, eu não posso concorrer à prefeitura, a menos que eu já seja vereadora de Porto Alegre e eu esteja, na verdade, buscando a minha reeleição, né? Então, essa dica ela está correta porque diz que são inelegíveis no território de jurisdição do titular
o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção, do presidente da República ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, tá? Outra questão importante, né? Aqui está escrito que são alistáveis, né, como eleitores os militares, ainda que no período do serviço militar obrigatório, onde eles são chamados de conscritos. Isso a gente sabe que está absolutamente errado, né? Toda pessoa que está prestando serviço militar obrigatório e que é chamada de conscrita, né, naquele período de 1 ano, se não tirou o título de eleitor antes, não pode se alistar eleitoralmente, né? Não pode tirar o título de eleitor e, consequentemente, está proibida de votar, né? Então, a gente tem essa regra de forma bem clara, que durante o período do serviço militar obrigatório, a pessoa está proibida do alistamento eleitoral, né? Claro, ela pode ter feito antes, não tem problema nenhum, mas naquele período, se ela não fez o título, ela não pode se alistar como eleitor. Por isso que está errada essa dica que diz que são alistáveis, quando na verdade eles são inalistáveis, tá? Diz aqui que é proibido ao nosso legislador, né, estabelecer outros casos de inelegibilidade, né, além daqueles já previstos na Constituição. Essa dica ela está errada, né, porque a Constituição Federal ela nos diz de forma bem clara que é totalmente possível, através de uma lei complementar, que outros casos de inelegibilidade eles possam ser criados, né? E aí a gente tem o exemplo clássico da lei da ficha limpa, né? Que é uma lei que como é que eu posso dizer para vocês, teve origem através de uma iniciativa popular e aí se transformou numa lei complementar que deu, né, então, ensejo a uma nova possibilidade de inelegibilidade, certo? Então, quando diz que é proibido ao legislador estabelecer outros casos de inelegibilidade, está errado porque é permitido ao legislador através de uma lei complementar. E está aqui por último dito que o analfabeto ele não tem direito ao voto. Está completamente errado, né? O analfabeto ele é alistável, ele pode se alistar como eleitor, ele tem o direito de votar, ele só não tem o direito de ser votado. Ele é inelegível para qualquer cargo eletivo no país, né? Agora, direito de votar ele tem e é facultativo, não é obrigatório. Se ele quiser, ele vota, né? Ele tem que se alistar como eleitor. Se ele não quiser votar, não tem problema nenhum, porque para ele é facultativo. O que ele não pode é ser votado, ok? Bom, vamos adiante então, terminando, vamos então aqui relembrar algumas questões de direito de família, né? Essa primeira questão diz que o casamento celebrado com infração de causa suspensiva, ele é um casamento anulável e tem como consequência a adoção do regime da separação obrigatória de bens. Pessoal, por que está errada essa assertiva? O que é um casamento celebrado com causa suspensiva? É quando a pessoa tem alguma questão que precisa ser resolvida. Por exemplo, eu sou divorciada e eu não fiz a partilha de bens do meu casamento anterior. Mas o meu casamento, caso eu venha a casar de novo, ele não é nulo, ele não é anulável. Ele é um casamento válido, tá? Então, tá errado é esse anulável aqui. Ele é um casamento completamente válido. A única consequência, por exemplo, de não ter feito a partilha de bens do casamento anterior é que o meu novo casamento ele será celebrado com separação total obrigatória, né, de bens, para evitar a mistura de patrimônios, né? Como eu não fiz a partilha do casamento anterior, para evitar que o patrimônio que eu tenho com meu ex-marido se misture com o patrimônio com o novo marido e aí alguém acabe sendo prejudicado, tá? Diz aqui essa segunda dica que o casamento ele pode ser celebrado por procuração, outorgada por instrumento particular e não necessita ter poderes especiais. Tudo errado, né? O casamento ele pode ser celebrado por procuração, não tem problema nenhum. A gente sabe que hoje muitas pessoas se conhecem pela internet, né? E às vezes as pessoas moram
até em países diferentes, né? Então pode sim o casamento ser celebrado por procuração, mas essa procuração ela tem que ser firmada por instrumento público, tem que ser uma escritura pública, né? E ela tem que ter poderes especiais ao casamento. Então, é uma escritura pública que vai autorizar que alguém me represente no casamento com determinada pessoa. Então, o que está errado aqui? Instrumento particular, porque tem que ser instrumento público, e a questão dos poderes, né, que não necessita poderes especiais e é justamente o contrário, tá? Depois, a próxima dica diz que a obrigação alimentar, né, esse direito que nós temos de receber alimentos quando estamos em situação de necessidade, decorre da lei e a lei indica quem são esses parentes que são obrigados a prestar alimentos. Tá certo? A lei vai nos dizer, lá no artigo 1696 e 1697, quem são os parentes que têm obrigação alimentar, né? Então a gente pode pedir para os ascendentes, né? Podemos pedir para os descendentes e na linha colateral a gente só pode pedir aos irmãos. Isso está lá no 1696 e 1697 do Código Civil. Temos aqui uma outra dica, né, que diz que o regime de bens ele começa a vigorar tão logo ele seja escolhido perante o oficial do registro de casamentos. Essa dica ela está errada porque, na verdade, eu posso ter feito um pacto antinupcial escolhendo o regime de bens, mas eu não casei. Então, eu escolhi, né, digamos, perante o oficial, mas o casamento não aconteceu. Então, o regime de bens não começa a valer. De acordo com o artigo 1639, o regime de bens ele começa a vigorar a partir da cerimônia civil do casamento. Então não é no momento que tu escolhe o regime, porque tu pode ter escolhido e não casou, né? Esse regime ele passa a valer a partir do momento que efetivamente há um casamento, né? E esse momento é, digamos assim, o casamento civil, ok? Então, pessoal, para finalizar, né, mais algumas dicas. O regime de bens ele é imutável, tendo em vista a proteção dos cônjuges e de terceiros. Tá errado, a gente sabe que o regime de bens do casamento ele pode ser alterado, né? Não tem prazo para isso, tem que ter a concordância de ambas as partes, tem que ter um motivo, né? Não pode prejudicar terceiros. Então, o artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, nos diz lá todos os requisitos para que esse regime de bens ele possa ser alterado. Mas pode, não tem problema nenhum. Se eu casei na comunhão universal e eu quero trocar para a comunhão parcial, é totalmente possível, desde que eu entre com uma ação judicial, eu tenho que fazer um pedido judicial e justifique para o juiz qual é a razão dessa troca de regime, tá? A próxima dica diz que o tutor pode delegar o exercício da tutela de forma parcial. Isso está correto. O nosso código ele diz, né, que quando no exercício da tutela a administração do patrimônio do menor exige conhecimentos que o tutor não tem, né, então o tutor, os pais da criança faleceram e deixaram empresas e o tutor não é formado em administração de empresas, não sabe como gerenciar uma empresa. Com autorização judicial, ele pode passar a parte da administração do patrimônio a uma terceira pessoa. O juiz concordando com isso não tem problema nenhum, né? Então a tutela, ela pode parcialmente ser delegada a terceiro, principalmente na questão, né, digamos assim, única ou exclusivamente na questão da administração do patrimônio. Aqui está dito que o tutor ele não é obrigado a prestar contas, né, da sua administração se os pais, digamos assim, o liberaram dessa prestação de contas por testamento. Eu apostaria muito nessa questão em termos de cair em prova, né? Porque o nosso código ele é extremamente rigoroso nesse aspecto. O tutor ele nunca está dispensado da prestação de contas, né? Mesmo que os pais o tenham dispensado por testamento. O patrimônio é da criança, então ele é obrigado, esse tutor, a prestar contas para que o juiz veja se realmente essa administração ela está correta, se esse patrimônio não está sendo dilapidado, certo? E por fim, pessoal, eu coloquei aqui que a publicação dos proclamas, né, do casamento
ela é indispensável porque ela tem por objetivo publicizar o casamento. Proclamas, né, é um requisito obrigatório da habilitação, né, quando a gente entra com a documentação para casar, a gente diz que há uma parte desse procedimento que é a publicação dos proclamas, né, que é um edital fixado em cartório, visando dar publicidade de quem está se habilitando para casar naquele local. Essa publicização ela é obrigatória, mas ela pode, está descrito aqui, ó, via de regra, ela é indispensável. Via de regra significa dizer, há uma exceção, né? Há um caso que a gente pode dispensar a publicação dos proclamas, que é no caso do casamento, né, em situação de risco. Então, a pessoa entrou com a habilitação, mas ela nesse momento descobre que está com uma doença gravíssima e que pode ter poucos dias de vida, ela pode pedir a dispensa, né, desses proclamas para que ela consiga casar mais rápido, tá? Então, havendo urgência, havendo motivo justificado, né, uma doença, uma situação grave, pode sim o cartório dispensar a publicação dos proclamas. Por isso que diz aqui que via de regra é indispensável porque nós temos uma exceção. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Desejo a todos uma excelente prova, né, do Ministério Público, que tudo dê certo, que as dicas caem, que vocês lembrem, né? Muita tranquilidade na hora da prova, né? Uma alimentação saudável, não comam nada diferente daquilo que saia, né, do que vocês já estão acostumados. E relaxem, né? Deem uma olhada ali um dia antes nessas dicas que os professores estão dando, que serve para ajudar a refrescar a memória de vocês. Então, pessoal, beijo no coração, uma excelente prova, boa sorte. Tchau, gente!